Vamos ler em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Todos acharam? Amém? Apocalipse, capítulo 4, verso 1 diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Somente até aqui, meus irmãos, e que o Senhor nosso Deus se sirva em abençoar a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Quantos podem dizer amém? Apenas um versículo, mas fique com a sua Bíblia aberta, ok? Fique com a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Este versículo é um convite ao apóstolo, e é um convite ao apóstolo João, e é também um convite para mim e para você, né, que começamos este ano. Se você entender, se você é um estudioso de Apocalipse, ou um leitor, né, não precisa ser um estudioso profundo, mas um leitor de Apocalipse, o verso 1 do capítulo 4 diz assim: depois destas coisas. Que coisas são estas que João está experimentando? Primeiro, no capítulo 2, irmãos, o Espírito Santo escreve às igrejas, ao anjo das igrejas, e falando daqueles problemas e daquelas situações. Não é o caso agora de ler, mas o anjo, através de João, manda, o Espírito Santo, através de João, e a Bíblia é muito clara, né? A palavra é muito clara, no capítulo 1, diz que João recebeu a revelação através do anjo. Isso é profundo demais, né? Capítulo 1 diz que João recebeu a revelação de Jesus Cristo que ele enviou por meio do seu anjo. Então, depois a gente discute isso, né? Isso fica para alguma aula de Apocalipse, alguma aula teológica depois. Mas, na verdade, é que Deus mostra a João consegue ver, talvez, coisas que ninguém estivesse vendo, né? Era uma situação difícil para aquela igreja naquela época. E aí, eu fiz um resuminho aqui. A visão que João teve foi uma visão que talvez tenha deixado João um pouco deprimente. Imagine você, eu não sei você, mas tem hora que eu olho a situação, eu olho para as igrejas e não consigo ver um avivamento. Eu não consigo ver uma santidade, eu não consigo ver um compromisso, eu não consigo ver frutos que permanecem. Não sei você, mas eu não consigo ver, mas eu espero ver. Eu creio que vou ver. E, na verdade, o que acontece quando Deus abre os olhos de João e ele começa a ver, e ele escreve às igrejas, o que ele vê é deprimente. A igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. De Esmirna, passava por uma grande tribulação causada pela perseguição do diabo. Pérgamo, havia no meio da igreja idolatria, prostituição, a permissividade. Talvez ninguém enxergasse isso, mas Deus teve que fazer seu servo enxergar. Tiatira tolerava o pecado, ele disse: tenho contra ti que toleras Jezabel. Nós temos que tomar cuidado, que a palavra de ordem hoje é tolerância. Uma das palavras hoje, que a mídia coloca, e estou vendo muita gente colocar, é a palavra tolerância. Nós temos que ter tolerância. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque não é tudo que temos que tolerar. Nós temos que tolerar muita coisa, precisamos ter tolerância com o irmão que não está bem, precisamos ter tolerância com o irmão que caiu em pecado, precisamos ter tolerância com os necessitados, tolerância com várias coisas, mas não podemos ter tolerância com o diabo, não podemos ter tolerância com aquilo que quebra a palavra, que agride a palavra. Nós não podemos tolerar Jezabel, nós não podemos tolerar a carnalidade, não podemos tolerar uma igreja que não glorifica o nome de Jesus, que traz a glória para o homem, que traz a glória para si mesma.
né? Então, nós devemos tomar cuidado com a tolerância, porque os crentes, ao invés de ouvirem a palavra e se encherem do Espírito Santo, estão ouvindo a mídia e os intelectuais que estão a serviço de Satanás. Então, nós não estamos pregando contra a tolerância, mas a palavra diz, tenho contra ti que toleras. Toleras o quê? Quem? O pecado. A carnalidade. Tolera Jezabel, diz a palavra, feiticeira, profetiza feiticeira. Então, irmãos, tem coisas que nós não podemos tolerar. Isso estava encoberto, mas Deus revelou isso a João. Então, queridos, em Tiatira havia uma tolerância do pecado. Em Sardes, o Senhor mostra orgulho e falta de integridade. Filadélfia, engano religioso, falência, falsificação do que é verdadeiro em Cristo Jesus, do que é verdadeiro na palavra. Laodiceia, uma igreja morna, que tinha uma falsa segurança espiritual. Ela confiava nela mesma, nos recursos que ela tinha. Ela tinha carnalidade, e Jesus fala que ela se sentia rica e poderosa, e Jesus fala que ela era pobre, cega, nua. Agora, entenda você um profeta, entenda o profeta que no momento em que começa a igreja, e que nós chamamos de igreja primitiva, e que a gente vê a igreja primitiva como uma igreja cheia da presença de Deus, no momento que ele estava naquela condição de prisão, Deus revela ao profeta uma visão da sua igreja, uma visão de como estava a igreja. Logicamente, isso tem muito ensinamento para nós, e eu creio, meus irmãos, que esse tipo de pecado que está aqui, porque se você reunir isso tudo aqui, isso mostra a igreja hoje. Eu não estou falando da igreja A, nem B, nem C, eu estou falando da igreja. Se você reunir tudo isso, cada aspecto que o Senhor fala de cada igreja, é o que estamos vivendo hoje. Mornidão, abandono do primeiro amor, idolatria, prostituição, permissividade, orgulho, falta de integridade, engano religioso, e por aí vai, é a igreja de hoje. Então, isso talvez colocasse o profeta numa situação de tristeza, de depressão. Você sabia que profetas ficam tristes? Se deprimem. Jeremias era chamado de profeta chorão. Mas o Senhor diz aqui no verso 4, depois dessas coisas, depois que ele viu a particularidade, os pontos fortes e fracos de cada igreja, depois que ele sente aquilo, o Espírito Santo vem para ele e diz assim, olha, sobe aqui, sobe para aqui. Depois que ele olha aquilo tudo, ele vê uma porta aberta no céu, e ele ouve uma voz. Deixa eu dizer algo para você, irmãos, tem uma porta aberta e tem uma voz. Não, eu sei que eu estou falando, pode parecer assim, o pastor veio de subir na igreja para falar bem da igreja, está falando mal. Não, o que eu estou dizendo é que o Senhor tem sempre uma saída, e o Senhor vai sempre falar com o seu povo. O que tem a ver, pastor, isso com o começo deste ano? Depois de 2021, depois de tudo que nós passamos, depois de tudo que a terra passou, há um Deus que está falando, há um Deus que está no controle, há um Deus que vai estar dizendo para mim e para você nesse primeiro domingo do ano, suba, os problemas não vão acabar, talvez venham coisas piores pela frente, mas suba. Eu tenho dito isso todos os anos, esse negócio de ano novo, gente, não existe para Deus. O que existe para Deus é relacionamento, o que existe para Deus é kairos, tempo profético de Deus. Não existe ano novo para quem não se renova. Não existe ano novo para quem tem a mente envelhecida. Não existe ano novo para quem carrega os mesmos fardos, quem pratica as mesmas coisas que esfriam, que leva para longe de Deus, quem aceita a derrota, quem aceita as coisas como elas estão. Não existe ano novo. Não é o ano que é novo, somos nós que temos que pensar de forma nova, agir de maneira nova, amém? Fazer coisas novas em Deus. Nós precisamos voltar a um pouco, né, entender na Bíblia a cultura judaica. Na cultura judaica não se contava o tempo como nós contamos, o ano tal, 2020, 2021, 1º de janeiro, até 31 de dezembro, não.
Na cultura judaica, gente, era ciclos, temporadas. As coisas eram feitas por ciclo, por temporadas. Fechava um ciclo, começava outro. Acabava uma temporada, começava outra. Por isso, Deus é um Deus de temporada. Deus é um Deus de ciclos. Você nunca vai passar para um outro ciclo se não fechar esse. Sabe, nós não podemos entrar em 2022 ainda vivendo 2021, ainda vivendo 2020. Temos que fechar o ciclo. Temos que fechar o ciclo. Temos que acabar com aquela temporada e entrar em outra. Entrar num momento novo, sabe, Deus não vê o nosso calendário como nós vemos. Deus vê o Kairos, o tempo dele, o momento dele. E nós temos que viver como pessoas nesse mundo, dentro do nosso calendário, mas como filhos de Deus, cidadãos do reino, aqueles que vão morar no céu, nós temos que viver a temporada de Deus. Qual é a temporada de Deus para esse ano que vem agora? Qual é o ciclo que se abriu agora? Na fé, no profético, no sobrenatural, para esse ano que entra agora. As coisas poderão mudar? Sim ou não? Não sei. Alguém vai deixar de morrer? Não. Alguém vai deixar de ficar doente? Não. Vai parar? Vão acabar as crises do governo? Não. Nada disso vai mudar. Isso vai dar continuidade, isso pertence ao viver humano. Agora, há um reino que está sobre todo o reino. Há um Deus que governa sobre todas as coisas. Há uma palavra atemporal, aleluia. Há uma palavra que é eterna. E então eu sou chamado a subir e a viver o que Deus tem para mim. Agora, não vou ficar só dizendo o que aconteceu. Veja, João deveria estar muito triste e abatido, mas ele diz, depois disso tudo, eis que não somente havia uma porta aberta no céu, como também uma voz. Aleluia. Deixa eu te falar algo. Eu peguei Covid, você pegou Covid, irmãos tiveram perdas, gente passou problemas financeiros terríveis, mas deixa eu te dizer, você precisa subir hoje. Você precisa, nesse primeiro domingo, até o último desse ano, subir. Se elevar. Não se mantenha no nível do ano passado. Nem diminua o seu nível. Suba. A ordem de Deus para o profeta, para o apóstolo é suba. Outra versão diz, a minha fala assim, sobe para aqui. Mas outra versão diz, venha para cá. Venha para cá. O Senhor não diz, viva aí embaixo. Viva aí chorando, jejuando, crendo, vem cá aí embaixo. Não, suba. O que é que o Senhor está dizendo para o profeta? Venha ao meu nível. Suba ao meu nível. Não ande no nível de Brasília, não ande no nível das nações, não ande no nível do mundo, não ande no nível de A, nem de B, nem de C, não ande nem viva no padrão A, B ou C, viva o meu, suba para perto de mim. O Senhor está dizendo de relacionamento com Ele e novas experiências com Ele. Aleluia. Deus queria mostrar a João e também quer mostrar a mim a visão do melhor. Graças a Deus, minha esposa vai crendo na palavra. Porque é muito fácil, gente, a gente se queixar, é muito fácil a gente reclamar, mas o Senhor está dizendo, João, não fica aí triste porque a igreja está assim, a igreja é minha. Irmãos, sabe uma das últimas coisas que Deus revelou no meu coração nesse final do ano, que foi, não se preocupa com a igreja, ela é minha. Ela é minha. Sabe, aí eu me lembrei daquele versículo que diz assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Agora, você pensa que, você por acaso imaginou que o construtor da igreja erra? Engenheiros erram, arquitetos erram, pedreiros erram, tem que derrubar a parede, tem que fazer de novo, mediu errado, colocou a pedra errada, colocou não sei o que errado, depois que ficou pronto, não era nada daquilo, vamos desmanchar, fazer de novo. Esses são os pedreiros humanos, falhos, os construtores falhos. Quem é humano
corre o risco de falhar. Agora, Jesus disse, não vai ser Pedro que vai edificar a igreja, não vai ser João, não vai ser pastor Paulo, não vai ser bispo A, bispo C, apóstolo, eu edificarei. Irmão, tenha segurança de estar na igreja, para de ser desigrejado, volte para a igreja, porque quem está construindo a igreja não erra. Não vai errar o projeto, não vai usar material de quinta categoria, não vai usar material barato. Ele tem a planta, ele tem o material, ele está construindo a igreja. Deus mostrou isso no meu coração. Porque a gente que é pastor, e você também, fica olhando e diz, meu Deus, quanto escândalo, quanto isso, quanto aquilo. Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Aí o Senhor veio no meu coração e disse, você está preocupado com o que eu que estou construindo? Aí você fica assim, eu não estou entendendo nada como o Senhor está construindo. Quem já teve essa experiência de estar construindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, ou até mesmo na cozinha, as nossas esposas fazendo alguma coisa, a gente fala assim, não estou entendendo nada, mas vai sair alguma coisa boa aí. Outra coisa que o Espírito Santo me falou nesses últimos dias, no mês de dezembro agora, ninguém rouba as tuas ovelhas. Eu falei, quê? Ninguém tira as tuas ovelhas de você. Ninguém tira a ovelha de você. Mas por quê, Senhor? Porque você não tem nenhuma. Aí, gente, é simples. Como é que eu vou reclamar de Deus uma coisa que eu não tenho? O Senhor disse, as suas ovelhas são minhas. Então, não tem que estar roubando nada de você. Pastor, para de ser dono de igreja, para de ser dono de ovelha. Você não é dono de ovelha. Aquelas ovelhas que Deus te deu, colocou no seu rebanho, é para você cuidar, mas elas não são suas, é para você cuidar. As ovelhas pertencem ao Senhor. Quando um pastor se fere, porque alguém tirou uma ovelha do rebanho dele, esse pastor precisa ir para a clínica espiritual. Ele está doente, porque ele pensa que ele é o dono da ovelha. Por que eu estou falando isso? Também não sei. Né? Talvez seja para a gente começar o ano já com definições. Não é? Deus, Ele quer falar no meio da confusão que vivemos. Ele quer mostrar que há uma porta aberta no céu para nós. Ele quer mostrar que Ele governa. Ele governa. Outro dia há um tempo atrás, estava fazendo um curso e a pessoa diz, eu não creio nessa expressão, Deus está no controle. Porque a discussão era soberania de Deus e livre-arbítrio. É uma discussão que não tem fim. Jesus vai voltar e ninguém vai chegar a nenhuma conclusão. Soberania de Deus e livre-arbítrio. Irmãos, ainda que Deus tenha nos dado livre-arbítrio, Ele é soberano. Isaías 41 diz que Ele criou tudo, Ele tem tudo na mão dEle. Ele sabe tudo, Ele criou tudo. Isaías 41, vai lá. Diz que Ele criou os confins da terra. Ele sabe tudo. Ele não se cansa nem se fadiga. Aquele que criou todas as coisas não se cansa e não se fadiga. Ele não criou e jogou para lá, não, irmãos. Ele não criou e largou para lá, não, irmãos. Ele criou e tem na palma das mãos dEle. Você pode dar glória a Deus? Então, meus irmãos, em meio a tudo isso que nós passamos ano passado e que alguns ainda estão passando, há uma porta e há uma voz que precisa ser ouvida, e é a voz de Deus, falando sobre cura, restauração, salvação, coisas novas de Deus para a nossa vida. Essa palavra sobe aqui, não é um conselho, não é um conselho, não é uma simples orientação, é um imperativo, é uma ordem. O Senhor está dizendo, suba de nível. Suba. Esse ano que começa agora, você vai continuar como está? Eu vou continuar como estou. Você vai continuar na mesma situação. E a igreja vai continuar do mesmo tamanho. Nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Nós vamos continuar cedendo ao pecado, nós vamos continuar uma vida espiritual rala, nós vamos continuar uma santidade superficial, nós vamos continuar só indo à igreja e não tomando decisões que vão mudar a nossa vida, decisões que vão abrir portas para milagres de Deus. Nós vamos continuar nesse lenga-lenga, ou nós vamos subir?
A outra versão diz, suba para cá. Nós vamos subir ao nível de Deus. Oh. Uma coisa, irmãos, é viver, é ouvir de longe, mas o Senhor diz, venha, fica perto de mim, porque eu vou te mostrar coisas que vão acontecer. Sabe, tem coisas que você nunca vai ver, se você não estiver perto de Deus. Tem coisas no fundo do mar, que você nunca vai saber, se não mergulhar profundo. Ah, mas eu tenho medo de mergulhar profundo. Tudo bem, isso é direito seu, mas você nunca vai saber coisas que só sabem quem vai lá no fundo. Agora, se você quer uma vidinha rala, ou um banho de Bíblia debaixo do braço, vou para a igreja aos domingos, não abro minha célula, não ganho almas, não declaro a palavra, não exerço a minha fé, não mudo os meus conceitos, não arrumo a minha vida que está torta. Não. Então, meu filho, você vai ficar na prainha, ali no rasinho. E no rasinho, você só está no controle da sua vida. Mas Deus quer que você suba alto. Porque Ele diz, eu vou te mostrar, eu vou te falar. Essa manhã, a palavra de Deus está chegando ao teu coração. Querido irmão, a palavra do Senhor está chegando no teu coração, está chegando na tua vida. Não é para você e nem eu, não é para nós ouvirmos mais uma mensagem, mas é para nós subirmos, entrarmos no novo de Deus, exercer os dons novamente, exercer a liderança novamente, exercer os talentos novamente, buscar a glória de Deus, estar com os irmãos, ganhar vidas para Cristo. Aleluia. Oh. Deus, Ele vai mostrar o quanto Ele é fiel. Deus, Ele vai mostrar que Ele deseja mudar a nossa vida. Aleluia. Deus quer mostrar para a gente coisas que a gente, por causa de tanto problema e tanta coisa, a gente não consegue enxergar. Deus quer mostrar. Aí, irmãos, quando ele sobe, quando a palavra diz, vem a mim, suba para cá. Quantos aqui vão este ano subir? Quantos aqui, se nós, eu não sei o que vai acontecer esse ano que vem, não tem bola de cristal. O Senhor não está falando. Irmãos, nós declaramos que o ano que vem será uma bênção, esse ano será uma bênção, será uma vitória, mas nós não temos uma bola de cristal, nós temos fé para declarar, porque quando declaramos, porque cremos, declaramos, amém? Mas na verdade nós não sabemos o que vai acontecer. Então o Senhor quer que estejamos em sintonia com Ele, o Senhor quer que estejamos com Ele, para que Ele possa nos mostrar, amém? Para que Ele possa nos mostrar as coisas, assim, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois dessas que te deprimiram. Primeira coisa que João viu, diz, achei imediatamente em espírito, e eis armado no céu um trono, e do trono saía relâmpago, vozes e trovão. O que você precisa ver? Por que Deus quer que você suba de nível? Para que você enxergue o trono. Enxergue o trono. Enxergar o trono, gente, não é ver uma cadeira de ouro onde os reis da terra sentam, não. Enxergar o trono, entender o trono, ter uma visão do trono, significa ver a imutabilidade de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, a glória de Deus. Aleluia. Enquanto a gente não sabe o que vai acontecer nas nações, Deus já sabe. Deus já sabe, eu não sei o que vai acontecer, se vacina vai funcionar, se nós voltaremos a nos abraçar, eu não sei o que vai acontecer, se outra coisa pior vai acontecer, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, Deus está no trono, nós precisamos ver o trono, porque quem vê o trono não se desespera, quem vê o trono não se abala, quem vê o trono, meus irmãos, tem temor de Deus no coração, sabe que o Senhor está agindo, há relâmpago, há relâmpagos no trono, há vozes no trono, há fogo no trono, aleluia. Outra coisa que João viu foi a glória, verso 3 a 5 diz, e eis que se achava sentado semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono um arco-íris, semelhante ao aspecto a esmeralda, ao redor do trono há também 24 tronos, assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, cujas cabeças estão de coroa de ouro, do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7
tochas de fogo, que são as 7 manifestações do Espírito de Deus. Sabe, quando Deus fala, entra numa temporada de intimidade e de relacionamento, o Senhor está dizendo, eu vou te mostrar glória. Glória. Sabe, uma das coisas que Satanás quer ofuscar em nós é a visão da glória. A palavra de Deus nos fala que Deus coloca a glória, a sua glória, Ele vai colocar na igreja. O nome do Senhor será glorificado na igreja. Na igreja, eu dou um curso, meu curso é Glória na Igreja, e a palavra lá diz que o Senhor vai ser glorificado na igreja, por meio da igreja. Isso mostra para mim claramente que a igreja não vai subir do jeito que ela está, ela só vai subir quando ela estiver cheia de glória. Então o Senhor quer que a gente veja a sua glória, seu poder, suas manifestações, sua santidade. Aleluia. A gente fica só olhando as tragédias, a gente fica só olhando as incertezas, as dores, tudo isso está na visão daqui. Mas quando você ergue a visão, quando você sobe, você vê a glória de Deus. Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, ele tinha uma visão natural de como estava a nação, como estava politicamente aquela nação depois da morte de Uzias e tantas outras coisas, mas a Bíblia diz que ele viu o trono de Deus. E viu os anjos, os serafins, que rodeavam o trono e diziam, santo, santo, santo. Então, Deus queria que o seu profeta se elevasse, se conectasse, não vivesse naquele nível de problemas de derrota, mas vivesse acima daquele nível. Você e eu seremos crentes diferentes, seremos crentes contagiosos, seremos crentes influenciadores, seremos crentes de primeira, se nós conseguirmos subir. Não estou falando subir no arrebatamento, não, estou falando subir a nossa vida espiritual, para que a gente enxergue o trono, para que a gente veja a glória de Deus, aleluia, operando, glória a Deus. Outra coisa, diz no verso 6, anjos poderosos. Verso 6 diz, há diante do trono um como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E aí ele dá a descrição desses seres viventes. O que você vê quando você tem uma vida elevada? Você vê a ação de anjos. Ação de anjos. Irmãos, deixa eu falar algo para você de uma parceria que vai funcionar na tribulação, na grande tribulação. Uma parceria, Deus, anjos e igreja. Quando eu falo Deus, estou falando trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Anjos e igreja, ou melhor, Deus, igreja e anjo. Essa parceria que agia na igreja primitiva, ela vai ser restaurada no tempo do fim. A igreja entrará em tamanha sintonia com o trono e com a glória de Deus, que anjos serão liberados. Será uma parceria para executar a obra de Deus nos 4 cantos da terra. Glória a Deus. Outra coisa que ele viu foi o livro de Deus. Capítulo 5, verso 1 diz, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Volto lá. O que João viu? Um livro escrito por dentro e por fora. Ou seja, Deus está no controle. Fala para o irmão, para lá você pode, está de máscara. Fala, irmão, Deus está tomando conta de você. Deus está tomando conta da tua saúde, Deus está tomando conta da tua empresa, Deus está tomando conta dos teus filhos. Deus não perdeu a mão. Deus não perdeu a mão. Ele não perdeu a história. Ele sabe o fim desde o começo. Aleluia. E aí, depois de tanta coisa ruim que ele viu nas igrejas, ele agora está vendo um livro escrito por dentro e por fora. Ali está a história de Deus, ali está a história da vida humana, ali está a história profética de Deus.
Aleluia. Depois ele vê algo mais. Ele vê do verso 2 ao 5, do capítulo 5, a impossibilidade do ser humano, mas a vitória de Cristo. Olha o que diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir? Oh, glória a Deus. Quem é digno de abrir e desatar a história, desatar os acontecimentos, desatar os selos, desatar os juízos, desatar o que Deus tem para fazer? Quem é digno? A impossibilidade humana. Nós não podemos nada sem Jesus. Nós não somos nada sem Jesus. Se você está aí, se você pegou seu carro, veio para a igreja, Jesus te deu vida. Se você vai para casa hoje, vai ter um lugar para deitar, para dormir, para descansar, para amanhã trabalhar. Foi Deus que te deu, gente. Foi Deus que nos deu. Foi Deus que fez a gente romper do ano passado para esse ano. Por quê? Porque Deus tem uma temporada nova, tem um ciclo novo para a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. A impossibilidade, quem poderá abrir? Verso 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E então eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Aleluia! Não chores. O coitado já estava chorando por causa das igrejas, os problemas das igrejas. Agora ele vê impossibilidade humana. Aí o anjo diz: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus selos. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Quando ele sobe para estar no nível do Senhor, na intimidade, no relacionamento, quando ele deixa a vida medíocre, aquela vida medíocre de cristianismo medíocre, mediano, fraco, superficial, somente de aparência, ele agora vê trono, ele agora vê glória, ele agora vê anjo, ele agora vê que ele não pode, mas Jesus venceu e pode conduzir a nossa história, pode conduzir a nossa vida. Outra coisa que ele vê está no verso 10, ele vê que todos que aceitam Jesus foram comprados. Foram comprados para serem reis e sacerdotes. Verso 10 vai dizer, verso 9 diz: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. João entendia muito bem o que o Espírito Santo estava ensinando, porque naquela época se comprava escravo para trabalhar, para produzir, para trabalhar nas lavouras, para produzir para o seu patrão. Aqui diz não, que Jesus nos comprou para Deus, não para ser escravo. Nos comprou para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes. Agora, olha aqui, e reinarão no céu, não, reinarão sobre a terra. Glória a Deus. O que significa isso, irmãos? Que o Senhor nos comprou. Somos dele, temos um dono, temos um Senhor. Agora, ele não me comprou para ser escravo, ele não me comprou para sofrer, ele não me comprou para eu não ter identidade, para eu não ter herança, para eu não ter direito. Não, o Senhor nos comprou para Deus, para sermos um reino, porque a expressão rei, aí, isso é reino. Você sabia que no reino de Deus, quando a Bíblia fala do reino do Senhor, desde o Velho Testamento, é para que todos reinássemos com Ele. E reinarão sobre a terra. O que significa isso? Significa reinar sobre o sistema. Vai pegando.
Quando você sobe, quando você já não está mais no nível, você não está mais no nível do carnal, do natural, do humano, você está no nível espiritual, você foi feito sacerdote rei para adorar, para buscar a Deus, para levar pessoas a Cristo, isso é o sacerdote, mas também para reinar. Reinar sobre o quê, pastor? Reinar sobre o mundo. Reinar sobre o mundo. Reinar sobre o sistema. O que significa isso, pastor? Significa que o mundo não vai dizer como eu vou viver. O mundo não vai dizer como eu vou viver. O mundo não vai ditar padrão para mim, porque o meu padrão está lá no trono, está lá no céu, está lá na palavra. Atenção, jovens, a juventude, né, que é muito suscetível a fazer o que todo mundo faz. A juventude precisa reinar sobre o sistema, sobre o mundo. Legalizou o aborto. Isso é normal. Não é normal. Nós temos que, aí da nossa juventude, pastores, homens de Deus, tem que se levantar e dizer, não aceitamos. Vai perder 100 amigos, vai ser demitido, aí começa a tribulação, vai ser demitido, vai ser chamado demitido, além de ser demitido, vai ser chamado demitido, vai perder amigo, vai ser desligado da rede social, vai ser bloqueado, vai perder um monte de coisa, vai sofrer até processos, que agora você não pode falar mais nada que sofre processo. Mas você está vivendo vida elevada, e a vida elevada diz, eu só aceito o que Deus aceita, só concordo com o que Deus concorda. Gente, o que vocês viram de gente na Argentina, na praça, milhares e milhares de pessoas em aglomeração, nem está aí para o vírus, para cuidar da vida, né? Estão pensando no aborto, legalizar o aborto, nem que eles morram, por pegar Covid ali, mas eles têm uma causa, e eles lutam pela causa, e eles defendem a causa, estão dispostos a morrer pela causa, mas essa causa não é de Deus. E nós, que não estamos dispostos a sofrer pela causa? E nós, que não estamos dispostos? A pessoa diz, não vou na igreja que eu posso pegar vírus. Eu não vou. Sim, está certo, você não tem que se aglomerar mesmo, não. Você tem que evitar. Agora, o que você tem que entender é o seguinte, que se não tiver ninguém aqui, em casa você não vai ver nada. Se não tiver alguém aqui se arriscando pela causa, se não tiver alguém aqui fazendo o som funcionar, fazendo a música tocar, fazendo alguém pregando, se não tiver alguém, cantata das crianças, live disso, live daquilo outro, para que você tenha alguma coisa em casa, se essas pessoas pensassem como muitos crentes, não haveria nada, é melhor fechar a porta e cada um viver a sua vida dentro de casa. Aí depois vem dizer que é espiritual, que ama Deus, que ama o Senhor, estou apaixonado. Eu não estou falando dos excessos, não, eu sou completamente contra a igreja lotada nessa pandemia, completamente, isso é uma irresponsabilidade sem tamanho, colocar centenas, milhares de pessoas dentro de uma igreja amontoada, isso é uma irresponsabilidade nesse tempo. Parece que a igreja é nossa e que se a gente não fizer vai acabar tudo. Não vai não, gente. Não vai não. Aí, o Senhor está edificando a igreja, não somos nós, não. Tem que vencer o sistema. Jovens precisam vencer o sistema. Mas está todo mundo agora transando, isso é normal. Irmão, tem que vencer o sistema. Reinar sobre a terra é vencer o sistema. É vencer o pecado. É reinar sobre o pecado. O pecado, diz a Bíblia, tão de perto nos assedia. A Bíblia diz que o pecado nos assedia, não é só você, não, é a mim também, a todos os santos, quem jejua, quem ora, quem busca, quem profetiza, quem expulsa demônio, todos somos assediados pelo pecado. Não existe um crente, uma pessoa que possa dizer, não, o pecado não me toca, vai tocar e vai derrubar, só porque tem que perder esse orgulho.
vou fazer igual o pastor Lucim, que falou uma coisa que eu achei muito interessante. A pessoa está na igreja, adora, busca, depois, quando acaba o culto, fica fazendo pombageirice. Um monte de jovem agora pula, dança, adora, sai da igreja, pombageirice. Peito aparecendo, barriga aparecendo, vai para Facebook, biquíni, e tira foto de biquíni. Isso é pombageirice. E os homens também ficam aí cantando as menininhas, querendo dar, que elas deem mole para ele, desculpa a expressão, mas tem que ser assim. Isso é Zé Pilintrice. Tem pombageirice e Zé Pilintrice. Mas sabe por quê? Porque não estão elevados. Estão no nível do suor, estão no nível do oba-oba, estão no nível estão no nível das coisas que agradam os olhos, a concupiscência dos olhos, da carne, do mundo, estão aqui embaixo. O Senhor diz para a igreja, seja ela quem for, seja para quem estiver me ouvindo, suba, sobe aqui, vença o sistema, vença o pecado, para de pombageirice, para de Zé Pilintrice. E vencer sobre toda obra maligna. Isso é reinar em vida. O diabo está agindo. Quem tem poder aqui é ele ou você? A minha Bíblia diz que ele perdeu todo o poder. Que ele foi despojado e exposto à vergonha. E a minha Bíblia diz que o Senhor te deu poder. Então, quem é que tem poder na tua empresa, irmão? É você, com o Espírito Santo. Quem é que tem poder na tua casa? É você. Quem é que tem poder sobre o diabo? É você. Não é teu, é o poder do Espírito Santo. Tua vida. E, por último, diga graças a Deus, Jesus. João viu a vitória. Aliás, João viu que a vitória está em vivermos, estou falando isso desde o começo da palavra, em sintonia com Deus. Sintonia. Diz o verso 13 e o verso 14, fala, então ouvi que toda criatura que há no céu, toda criatura que há no céu, e também sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E aí os 4 seres viventes, olha, a igreja adorava e os 4 seres viventes respondiam, amém. E os anciãos se prostravam e adoravam. Terminando essa palavra, sobe aqui, você adora, você serve, e os céus respondem, amém, amém, amém. Irmão, esse é o convite para este ano. Eu não estou falando para você, estou falando para mim, o convite para mim, para você, e para você que está me assistindo pelo YouTube. O convite de Deus para nós é não permanecermos mais no mesmo nível, não ficarmos mais na mesma situação. Este ano é um ano que Deus te chama, diz, sobe para cá, vem para perto de mim, vem ouvir a minha voz, venha ver meu trono, venha ver a porta que está aberta, vem ver anjos, vem ver aquilo, o poder que eu te dei, vem ver a vitória que te dou, vem receber a autoridade e o poder. Ninguém aqui, ninguém, irmãos, vai poder viver sem depender de Jesus. Nós todos dependemos dele, todos, até para andarmos em santidade de vida. Se ele não nos sustentar, jamais andamos. Se ele não nos der graça, jamais obedecemos. Se não estivermos em Cristo, jamais alcançaremos. Mas este ano, meus irmãos, tomem esta palavra e ponham esta palavra por prática. Cobrem do seu pastor, porque o pastor vai cobrar de vocês. Líderes de célula, coloquem essa palavra. Líderes de departamento, vamos cada vez subir.
subir. Vamos ficar de pé, meus amados, e vamos orar. Se tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus, procure, eu não vou te chamar aqui à frente, porque não podemos, mas você que está aqui ou está em casa, procure alguém da igreja e diga, olha, eu quero aceitar Cristo como meu Senhor, como Salvador da minha vida. Eu quero subir. Não quero mais viver no pecado, no erro, no engano. Eu quero ter uma vida com o Deus vivo. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pela tua palavra. Senhor, assim como tu mostraste a João os problemas que haviam na igreja, que talvez nem ele soubesse, mas o Senhor é o Deus que mostra, que revela. Senhor, e que deprimiram, que entristeceram, mas de repente o Senhor diz, sobe aqui, João, sobe aqui, porque o que você está vendo não é o fim, você precisa ver o que eu vou fazer. Senhor, essa mesma palavra é para o teu povo neste ano. Senhor, que se encerre um ciclo e que comece outro. Senhor, que comece um ciclo novo, de novas revelações, milagres, crescimento, estratégias, novas amizades, Senhor, novos contatos, novos ensinamentos bíblicos que nós não sabíamos, que estão na Bíblia, mas ainda não sabemos. Senhor, que passe o tempo da criancice, da meninice, do evangelho falso, ralo, fraco, que venha o tempo do evangelho transformador, do culto, Senhor, onde tu ocupas o centro, e as pessoas vêm por causa de ti. Senhor, salva as famílias, salva os jovens, não deixe os jovens se conformarem com este mundo. Se tem alguma coisa na nossa vida que precisa se alinhar contigo, que haja alinhamento, Senhor, que haja arrependimento, que haja entrega de vida. Senhor, tu és o construtor da igreja, e nós não precisamos sair da igreja porque há problemas, Pai, porque sabemos que no final, tudo vai dar certo, Senhor. O construtor não erra, não falha. Ah, Senhor, como é bom saber que não somos nós, que a obra não é nossa, é tua, Senhor, é tua. Como é bom saber, Senhor, que o teu trono está de pé, que a tua glória, Senhor, é eterna, teu amor, Senhor, é inexplicável. Senhor, os irmãos que estão passando, que entraram neste ano com enfermidade, lutas financeiras, por aí vai, Senhor, que eles subam e ouçam a tua voz, e vejam a porta aberta, e vejam as coisas que só quem sobe à tua presença vê. Escutem aquilo que só quem sobe à tua presença escuta. Então, destampa nosso ouvido, nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração, quebranta. Senhor, restaura os dons, os talentos, Senhor, a liderança. Quantos líderes, Senhor, estão parados? Quantos líderes, Senhor, abriram mão do chamado, da liderança? Senhor, quantos, Pai, estão trocando o precioso pelo vil? Oh, Senhor, essa obra é tua, nós não podemos fazer, mas nós te pedimos, pelo amor do teu nome, age em nós, Senhor. Eu não consigo pastorear se tu não me ajudares. Eu não consigo liderar, Senhor, se tu não me capacitares. E assim, Pai, com cada um de nós. Agora nos leva em paz, nos dê uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Senhor,
guarda o teu povo, que esta semana, a primeira, seja uma semana de bênçãos, de milagres. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor Deus, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podemos dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Olha, tenha um bom almoço, amém? Uma boa tarde. Se quiser dar uma fugidinha em outra igreja, pode dar, não tem problema. Pastor, aqui não tem esse negócio, amém? Desde que domingo você volte, né? Você em casa, tenha um bom domingo, uma boa semana. Espero você terça-feira na live, quarta-feira, nosso culto de libertação, e domingo que vem a ceia. As inscrições começam na quinta-feira. Jesus abençoe. Eu não sei se tem um cafezinho aqui do lado, que o irmão Maurício faz. Aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe. Vocês de casa, Deus abençoe. Nós amamos vocês. Domingo que vem tem mais, em nome de Jesus. Deus abençoe.